Bom dia a todos que estão por aqui, sejam muito bem-vindos a mais um evento da Sejunta, dessa vez um evento muito especial, seguindo a nossa série aqui de escolas reconhecidas como Apple Distinguished School. A gente tem hoje a honra, o prazer de apresentar para vocês o Colégio Interativa, que fica em Londrina, no Paraná, que é a mais nova Apple Distinguished School do recinto. Reconhecida em 2021 como uma escola distinta, vocês estão prestes a conhecer, e digo mais, vocês vão ver um vídeo que será passado pela primeira vez agora para vocês. Deixa eu só tomar o cuidado de espelhar minha tela aqui, otimizando para vídeo, para que vocês tenham uma excelente experiência. O espaço, ele é um educador também. Todo espaço dentro da escola é um espaço de aprendizagem, é um espaço onde o aluno pode interagir, pode aprender e pode trocar com os seus pares, com seus educadores. Eu acho que o Interativa, a percepção que ele teve durante toda essa trajetória de saber se moldar ao tempo, de se adaptar ao tempo, trazendo o melhor para dentro da vida desses alunos, foi o que me impactou. Ser um Apple Distinguished School é responsabilidade, é comprometimento, porque a partir do momento que a criança é feliz, ela é acolhida, o desenvolvimento dela, ele vai acontecendo. Se alguém ainda não utiliza a tecnologia, eu diria que está perdendo muito, porque a tecnologia nos dá uma facilidade e nos dá muitos recursos para que a gente possa ir além e fazer com que o aluno se torne protagonista do seu conhecimento. A gente não sentiu dificuldade na pandemia. Então, por quê? Porque a escola estava preparada e ela já estava inserida nesse novo modelo. E foi isso que deixou a gente confortável. Tem vários aplicativos que eles ajudam nessa aprendizagem da linguagem de programação que a gente usou para fazer mapa conceitual. Por exemplo, a gente pega lá os stick notes, coloca, faz uma seta para um lado e coloca. A gente divulga a escola por meio daquilo que é feito no dia a dia de sala de aula. Nós tivemos um aumento de 64% dos nossos professores utilizando o currículo de criatividade da Apple. Aí eu te falo, cara, que isso faz os meus olhos brilharem, né? De ver o aluno falar, pô, é isso que eu quero fazer da vida. Eu descobri qual é o meu propósito dentro do processo. A gente tem sempre essa possibilidade de ir atrás daquilo que a gente gosta de estudar e meio que realmente formar a nossa educação. E começou como um clube de ciências que foi crescendo ao longo dos anos, até chegar a um ponto que tinha tanto aluno querendo fazer experimento, querendo fazer tirar as suas próprias ideias do papel, que aí surgiu a disciplina de iniciação científica em 2001. A gente teve aumento de 42% de projetos de iniciação científica de 2013 para cá. O Colégio Interativo tem sido relacionado à inovação em educação há muitos anos. 91% dos educadores utilizam o iPad para conectar a aprendizagem com o mundo real, fazendo com que toda a tecnologia seja integrada com contexto, com proposta e com o objetivo de transformar os processos de ensino-aprendizagem. Uma coisa a gente tinha certeza, que era preciso inovar. Nós temos o Interativa antes da Sejunta e o Interativa após a Sejunta. Bom, já estou vendo aqui alguns comentários no chat, inclusive, e esse vídeo é um vídeo que abre aqui essa história incrível que o Colégio Interativa é capaz de promover. Eu, particularmente, estou muito feliz e honrado de fazer parte deste evento junto com vocês para compartilhar essa história. A gente hoje tem uma agenda super rica e essa agenda se trata basicamente de entender como uma escola, como o Colégio Interativa. Deixa eu só tomar cuidado aqui de espelhar de novo a minha tela de um jeito que vocês vão conseguir ter uma experiência boa. Perfeito. Como uma escola, que é o Colégio Interativo no caso, consegue continuar inovando ao longo dos anos. Junto comigo, para apresentar, tem uma série de pessoas muito especiais que eu vou tomar o cuidado de apresentar e também apresentar a agenda. A primeira coisa que eu queria compartilhar é que eu sou o fundador da Sejunta, eu tenho um interesse, uma paixão por educação assim que não cabe em mim, e isso é muito fortalecido pelas pessoas que estão aqui, não só assistindo, obrigado por todos vocês que estão aqui, inclusive, mas também pelas pessoas que fazem a diferença nas escolas parceiras que a gente trabalha. O Colégio Interativa tem um projeto muito único e muito especial ao mesmo tempo. A Sejunta tem a missão de apoiar escolas
como Colégio Interativa, a integrar o melhor da Apple e o melhor da educação de uma maneira que realmente transforme, que promova mudanças nos processos de ensino e aprendizagem. E a Se Junta, nesse meio tempo, tem apoiado muitas escolas, mais de 150 projetos, mais de 30 mil dispositivos implementados, mas hoje não é sobre Se Junta, hoje é sobre Colégio Interativa. Mas ninguém melhor do que o próprio Colégio Interativa para compartilhar com a gente a visão do Colégio para a Educação, o que eles acreditam, como eles mudam. E, gente, avançando aqui na agenda, a gente teve uma breve apresentação, o Vitor trouxe também a visão de Apple para a educação. Agora a gente vai ouvir do próprio Colégio Interativa uma apresentação sobre o Colégio Interativa e em seguida a gente vai ter um painel. Então já adianto para vocês, aqui na barra principal do Zoom, quem tiver no computador ou lá em cima no iPad, nos 3 pontinhos, pode tocar e por lá vocês vão poder mandar perguntas pelo menu Q&A, o Q e o A no menu principal. Junto comigo, para trazer essa história para vocês, temos Jane, mantenedora da escola, fundadora, que vai ter aqui os seus minutos para compartilhar com a gente uma história incrível. Eu sou muito fã, assim como o Vitor trouxe. E muito... Olha só que curioso, né? A história do Interativa, ela não é de hoje. Não à toa que impactou, antes mesmo de existir esse relacionamento com a Apple Educação, a vida do Vitor, a minha vida, a vida de milhares de pessoas, milhares de alunos, inclusive dos quais 3 estão aqui, a própria Maria Vitória, que hoje é parte do time do Colégio Interativa. Temos também o Bruno e o Matheus, que são ex-alunos que vão compartilhar com a gente aqui. Obrigado, meninos, por ter topado o desafio também. E o Leandro, que é o coordenador do ensino médio, que acaba liderando também parcela ali do desenvolvimento profissional dos educadores. Mas agora o show é todo de vocês. Fiquem à vontade. Eu estou honrado de ter vocês aqui comigo. Um bom dia. Espero que vocês estejam bem. Assim como o Guilherme, né, eu digo sempre que eu nasci educadora, filha de um construtor analfabeto, mas que fazia suas plantas e o engenheiro assinava. Tinha uma mãe que estudou até o 3º ano, mas que fazia contabilidade, né, do pai. E assim, já desde pequena eu já tinha esse sonho, né? Talvez até pela inspiração da minha mãe e do meu pai, né? Que não precisa escrever para você poder fazer uma planta, né? Basta você usar de outras ferramentas para que você possa, né, desempenhar tais funções. Mas assim, o sonho do Interativa, ele nasceu da paixão de 2 irmãs que foram inspiradas em uma escola particular confessional. E aí, nesse trajeto todo, uma das irmãs precisou vir para Londrina, e chegando em Londrina, ela, e agora? O que eu vou fazer com as minhas filhas? Não tem escola para as minhas filhas daquela a qual a gente se inspirou. Aí ela falou, Jane, você tem que vir para cá urgente. Aí vai lá a Jane, urgente, vem para Londrina, né? E nós 2 se inspiramos e fizemos, e aconteceu o Interativo. Bom, nasceu o propósito das 2 irmãs. Mas para isso, para que pudesse Interativa ser uma escola para os filhos, antes precisava ter alunos, né? Senão, como que ia colocar os filhos? E para poder ter alunos, né, nós tínhamos que realmente pensarmos em como isso tudo poderia acontecer. Mas eu falar aqui de como foi, né, de como está sendo, eu acho melhor a gente ouvir deles mesmo. Porque o sonho não era simplesmente ter a escola e o aluno passar por aqui, mas era o que ia acontecer com esse aluno após sair do Interativo. Então, era preparar o aluno dentro do Interativa e fora do Interativo. E como dizia José Pacheco, uma escola de pessoas mais sábias, mais felizes, né? E é isso que a gente sempre desejou para os nossos alunos. Então, agora eu convido Bruno e Matheus para contar um pouquinho dessa história. Perfeito. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo ao convite do Se Junta e mais uma vez ao convite do Interativa. Para a gente é sempre uma honra estar aqui presente. Então, vou começar apresentando um pouco a gente e também o que a gente faz hoje e como que a gente chegou até aqui, graças principalmente
aos ensinamentos da Interativa. Então, meu nome é Bruno, eu sou diretor de comunicação na Brainstorm Academy. Exato. Meu nome é Matheus, eu sou diretor de educação da Brainstorm Academy. Isso. E hoje a gente tem uma escola online que ensina audiovisual para todos os públicos, né? Desde adolescentes até um público mais velho, que quer aprender a produzir seus próprios vídeos, aprender edição de vídeo, aprender tudo que está relacionado ao audiovisual. E parte de tudo isso que a gente faz hoje surgiu justamente dentro do Colégio Interativa, que era o colégio deu oportunidade para a gente de começar a experimentar com essas tecnologias como vídeo, câmera, os computadores. Então, muito do que a gente aprendeu no começo, lá em 2010, 2011, se deu graças à oportunidade do colégio. Ele dá essa liberdade realmente para o aluno poder experimentar as coisas, poder utilizar a tecnologia dentro da sala de aula. Então, a gente gostava muito de trocar o PowerPoint por um vídeo, a gente gostava de fazer uma novelinha, de fazer um programa de televisão, de apresentar um conteúdo rico em informação para os nossos colegas de classe, de maneira diferente, uma maneira inovadora, né? Porque isso foi uma coisa que o Interativa sempre instigou a gente a fazer, a sempre tentar achar respostas de maneiras diferentes, até mesmo para o mesmo problema, seja pela iniciação científica, pelas aulas de sociologia, pelas aulas de história. E acho que isso foi o que transformou, assim, realmente moldou a nossa base para tudo que a gente faz dos anos seguintes. Exato. E esse incentivo sempre foi muito forte, muito real, desde quando a gente começou a estudar no colégio. A gente entrou no Interativa através de uma bolsa de estudos, de um projeto social da nossa cidade. E nós, quando entramos nesse colégio, a gente já viu a enorme diferença, né, da realidade que a gente estava vivendo antes, estudando em um colégio público, e para a realidade que a gente passou a viver ali dentro. E eu acho que esse ponto é o mais chave, o incentivo para a gente correr atrás de coisas novas enquanto estudantes, né? Não era simplesmente estudar para uma prova, estudar para o vestibular, mas sim buscar inovações para o nosso dia a dia. E o vídeo, que é o que a gente faz hoje, é o que a gente vive hoje, foi uma coisa que a gente conheceu lá dentro do Interativa. Então, ali no ano de 2010, a gente foi incentivado a produzir um projeto de vídeo para a nossa aula de história. Excelente. E foi ali que eu, particularmente, fiquei fascinado por essa área. E foi onde eu tive contato com pessoas que me incentivaram a continuar aprendendo, a continuar buscando. Como o Bruno falou, a partir dali, a gente começou a trocar o PowerPoint pelo vídeo, né? Em vez de fazer seminários de PowerPoint, a gente fazia vídeos e tal. E, inclusive, até mesmo fora do contexto escolar, o Interativa nos apoiou demais. Sim. Tanto que quando a gente resolveu, né, eu e Bruno resolvemos começar profissionalmente nessa área, eu lembro que a Jane foi uma grande apoiadora dessas ideias. Ela nos convidou para produzir o institucional do colégio, né, o filme institucional do colégio. Então, como eu disse, esse incentivo ele vem de uma maneira muito forte dentro do Interativa, e o uso da tecnologia ali dentro foi algo que realmente mudou as nossas vidas, porque fez a gente se interessar por uma área que hoje é o que a gente faz Exatamente. No dia a dia, é o nosso trabalho. Exatamente. Hoje na nossa empresa, com 30 pessoas aqui dentro, é o que a gente pode viver e graças a esse incentivo que a gente teve dentro do colégio. Né? E eu acho muito interessante a visão que o Interativa sempre teve de trazer a tecnologia como aliada à educação, né? Exato. Então, muitos colégios, muitas outras instituições que a gente até hoje tenta impedir o celular, o tablet, o computador, e acaba fazendo um processo que é muito ruim hoje, principalmente para os jovens, que eles não aprendem a pesquisar, a realmente usar essas ferramentas. Então, hoje, como a gente tem um mercado de trabalho, de colaboradores aqui dentro, a gente tem ex-alunos Interativa e ex-alunos que não são do Interativa, a gente consegue perceber uma discrepância até realmente em saber usar tecnologia, em saber pesquisar, em saber encontrar as informações na internet. Porque algumas pessoas, elas acham que elas sabem fazer as coisas, que elas sabem procurar, mas elas sempre foram negadas a ter realmente essa pesquisa, elas não tiveram a orientação. E no colégio, pela iniciação científica, pelos iPads que a gente conseguiu pegar até no final do ensino médio, Sim. a gente realmente já foi ensinado a como usar essa tecnologia, a como usar esses recursos a nosso favor, e não só como um inimigo da educação, a gente sempre viu ele como um aliado. E eu acho que isso fez uma diferença muito, muito grande em hoje, como a gente enxerga tudo, em como a gente enxerga a tecnologia, e como a gente busca também colaboradores aqui dentro para o nosso time, justamente por esse âmago de conseguir encontrar informação, conseguir resolver os problemas utilizando da tecnologia, que por mais que esteja cada vez mais acessível, a gente sente que está cada vez mais difícil das pessoas entenderem realmente o propósito da tecnologia no cotidiano. E acho que isso o Interativa fez muito bem dentro da sala de aula. Com certeza. E a gente
percebe essa influência do interativo até mesmo na forma como a gente ensina, porque, né, nós somos uma escola de audiovisual, então a forma como a gente passa a informação para frente, a forma como a gente incentiva os nossos próprios alunos aqui a buscarem a informação, vem muito do que a gente aprendeu dentro do Interativa. É até engraçado uma situação que aconteceu há algumas semanas atrás, que a gente teve a oportunidade de participar do Shark Tank, o programa de televisão, e quando a gente foi apresentar, a gente estava mantendo aquela postura de seminarista, de quem vai apresentar um projeto científico. Exatamente. Né? E aí até questionaram a gente, falaram, por que vocês ficam desse jeito? Que pose é essa? A gente falou, então, é que a gente aprendeu assim, a gente aprendeu na iniciação científica dessa forma. Então, é muito interessante ver como essa visão e esse método, essa forma de fazer do Interativa transborda essa questão da área escolar, né? Vai muito além disso, vai muito para as nossas vidas mesmo. Muito do que a gente faz hoje aqui está diretamente relacionado e foi muito influenciado pelo que a gente aprendeu no Interativo. Exatamente. E aí acho que até eu busco sempre os lemas do colégio ao longo do tempo, né? Que é educação transformadora e educação além da sala de aula também, que é realmente isso que a gente vive. Então, se o colégio tivesse fechado para a prova, para o Enem, para o vestibular, eu acho que a gente estaria focado em outras coisas hoje que não o que a gente faz. E eu acho que o Interativo sempre foi muito consciente em entender que passar no vestibular acho que é uma consequência de muitos outros projetos. Eu acho que não é o foco principal, porque a educação realmente ela transforma, além da sala de aula, ela transforma a realidade, ela transforma o pós. E acho que o Interativa captou isso muito bem, coisa que eu, principalmente em Londrina aqui, eu vejo pouquíssimas e quase nenhuma escola realmente conseguindo ter esse foco tão claro assim. Exatamente. Bom, pessoal, era isso que a gente queria compartilhar com vocês. A gente agradece demais o convite e ficamos honrados, né, de poder falar dessa escola que fez tanta diferença na nossa vida. Amei, amei. Inclusive, vocês fiquem aí, porque tem um painel em seguida que a gente vai levantar a pergunta da audiência. E parabéns, inclusive, viu, pela história incrível de vocês. Realmente, o Interativa constrói coisas que ninguém mais destrói, né? Olha só como vocês estão aí, vivendo, voando. Amei, amei. Nossa, que legal. Podem continuar com a agenda, estou adorando. Bom, pessoal, muito bom, né? Você vê que, de certa forma, não só o mote da escola transcende a escola, né? Mas todas as ações que são feitas aqui dentro, elas buscam desenvolver esse aluno para a vida, né? Para que ele possa pensar nesse protagonismo. E eu gostaria que a Mavi falasse um pouco também sobre como que é a experiência dela, né? E aí depois a gente continua. Olá, pessoal, bom dia. Nossa, eu tô cheia de emoção aqui, né, de estar com vocês. Desde o Vitor, que é uma pessoa que vem acompanhando a gente aqui há muito tempo, até os meninos, o Bruno e o Matheus, isso para mim é muito especial. Então, assim como os dois, eu também estudei no Interativa. Eu estudei da primeira série até o terceiro ano do ensino médio, foram 10 anos dentro do colégio. E eu posso dizer assim, com toda certeza, que eu acho que eu aproveitei todas as oportunidades que a iniciação científica podia oferecer para a gente. Então, para quem está assistindo a gente agora, né, o colégio ele tem uma proposta de iniciação científica inserida dentro da grade curricular dos alunos. Então, os alunos, desde a educação infantil até o terceiro ano do médio, são convidados a fazerem projetos de iniciação científica, a, né, incentivarem o pensamento investigativo das crianças, né, se desenvolverem nessa área, e são propostas bem diferentes para cada segmento. Então, a educação infantil investiga de uma maneira, que o ensino fundamental investiga de outra maneira, e o ensino médio de outra maneira, mas a gente consegue ver a diferença que isso traz para a vida desses alunos, tanto pessoalmente quanto, né, profissionalmente. E quando eu estava na escola, eu me envolvi muito com os projetos de iniciação científica. Para mim foi uma oportunidade que casou muito bem com o que eu queria para a minha vida. Então eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, uma criança muito curiosa, sempre perguntava muito das coisas. E na ciência a gente é incentivado a fazer isso, a perguntar, a questionar, a ir atrás dessas respostas, a trazer essas respostas para o mundo. E quando eu me vi num cenário que eu podia fazer quantas perguntas eu quisesse e que iam ter pessoas me apoiando, me dando direção para eu responder essas perguntas, eu me encontrei completamente. Então,
né? A gente tem esse movimento de iniciação científica aqui dentro, mas no Brasil isso é uma coisa muito forte também, né? E como o Vitor falou, ele participou de projetos e de feiras de ciências quando ele estava na escola, então a gente tem um movimento de feiras científicas no Brasil e afora que é muito forte. E eu me envolvi com esse movimento, participei de várias feiras de ciência, conquistei muitos prêmios aí acadêmicos, internacionais, nacionais. Tive a oportunidade de ir para a Europa, para Israel, né? Fui a primeira mulher brasileira a conquistar 3 vezes consecutivas a maior feira de ciências do mundo. E isso é uma vitória muito grande, assim, né? Tanto pela minha história pessoal, quanto pela minha história dentro do colégio, né? De uma aluna que nunca foi nota 10, que nunca foi a melhor aluna da turma, mas que os professores olhavam para mim e viam em mim alguma coisa diferente. No sentido de, assim, essa menina, ela é dedicada, ela é curiosa, ela vai além e vamos dar uma chance para ela. Então, um aluno que vai muito mais além do que a nota, que vai muito além do que ele entrega, né, academicamente na escola, ele é um aluno que ele é enxergado de forma completa aqui dentro. E atrelado a isso, a gente tem a estrutura tecnológica para que tudo isso aconteça. Então, a gente tem um laboratório aqui para agarrar esses alunos e fazer com que eles deslanchem na pesquisa. A gente tem o suporte dos iPads, a gente tem o suporte da formação dos professores enquanto profissionais capacitados para orientar esses alunos. E tudo isso são, como os meninos falaram, é um conjunto de coisas que vão desenvolvendo diversas habilidades nos alunos. Então, hoje eu trabalho no Interativa, né, por um propósito. Eu trabalho aqui porque eu fui transformada e eu quero transformar a vida de outros alunos também, né, de outras pessoas, e eu acredito que a partir da educação a gente vai conseguir isso. E que não uma educação transformadora que é a da escola, né? Então, é uma honra para mim estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha história. Como eu falei para vocês, a transformação que a iniciação científica trouxe para a minha vida, ela foi além do âmbito acadêmico, né? Foi uma transformação pessoal. Eu perdi meus pais muito cedo e o colégio foi quem me abraçou nesse momento. E é difícil falar e não se emocionar, porque a escola é isso, sabe? Vai muito além do que uma formação acadêmica, uma conquista de prêmios, é uma família que te abraça, é uma família que te acolhe, e te acolhe em todos os âmbitos que você precisa. Então, os meninos tinham essa dedicação para o audiovisual, tinham essa coragem aí de desenvolver vídeos, a escola abraçou. A gente tem uma menina que quer fazer pesquisa, a escola abraçou. A gente tem alunos que querem ir para o esporte, a escola abraça. Então, o que o aluno quer ser diferente, a gente se desdobra aqui de uma forma completa para abraçar esse aluno, porque é isso que a gente quer que ele alcance, o diferencial, e não só a aprovação no final do processo, né, que é o que muitas escolas focam hoje em dia. Então, é isso. Eu acho que a minha fala é uma fala breve, mas é uma fala, assim, só para vocês conhecerem um pouco mais de mim, um pouco mais da minha história. E aí, passo agora a palavra para o Leandro, que vai falar um pouco mais sobre o que é o projeto tecnológico da escola e como que a gente desenvolve tudo isso aqui dentro, para depois a gente estar aqui no painel. Obrigada, pessoal. Valeu, Mavi, por me devolver esse momento. Bom, pessoal, a gente, na fala aí do Bruno, do Matheus, da Mavi, a gente vê o quanto que essas histórias são inspiradoras, né? O quanto que a escola pôde, de certa forma, oferecer contextos que possibilitaram que essas vidas fossem transformadas por meio da educação, né? E pegando o gancho do que a Mavi colocou, né, sobre a questão de diferenciais, a gente fala muito sobre diferenciais, né? Mas eu acho que o maior diferencial da escola é olhar as diferenças que existem dentro dessas salas de aulas, né? Olhar para quais são as expectativas que esses alunos depositam na escola e como que a educação é, de certa forma, né, um elo muito grande para esse protagonismo, para essa construção dessa trajetória, né? Então, quando a gente fala sobre o colégio interativo, a gente tem que colocar algumas estruturas que são básicas, que a gente, né, eu enquanto coordenadora aqui do colégio e um dos líderes responsáveis pela questão do desenvolvimento tecnológico, a gente trouxe nessa trajetória. Então, assim, o projeto de certificação, por exemplo, da escola, que foi nossa última conquista, né, desse ano
de 2021 e que vem aí de todo um processo muito tecnológico que as escolas tiveram que emergir por conta da pandemia, ela, de certa forma, ela é, para nós, lógico, um reconhecimento, mas ela vislumbra exatamente tudo aquilo que a gente veio traçando, né, desde 2013, quando a Jane aí trouxe, junto com a Maria, outra mantenedora, a vinda dos iPads para a instituição, então, né, trazendo ali esse contexto mais tecnológico e menos sala de informática, vamos dizer assim, né, levando para a sala de aula, para que você conseguisse manipular a tecnologia dentro de qualquer espaço da instituição. Essa história ela começa desde 2013, quando a gente tem esse primeiro momento em que os meninos viveram essa transição, a Mavi também viveu essa transição dentro da instituição, para chegar hoje, por exemplo, em que a gente tem aqui um projeto 1 para 1 para todo o ensino médio, todos os anos iniciais do ensino fundamental. Então, os alunos têm seus próprios iPads, manuseiam ali dentro das propostas de sala de aula. A gente tem ali iPads disponíveis 1 para 1, mais fixos dentro da sala do ensino fundamental dos anos iniciais, porque entendemos que esse recurso, por conta da da mobilidade, da metodologia adotada, este era o melhor recurso para a gente colocar em prática dentro do contexto de sala de aula, né? E também a questão da formação. Os meninos falaram muito, e a Mavi falou a respeito da iniciação, mas todos eles trouxeram a questão dos contextos de sala de aula, né? Então, a liberdade de se criar algo inovador dentro de sala de aula, numa proposta, às vezes, que era tradicional, que era um seminário, né? Então, até hoje a gente tem a proposta de seminário dentro da escola, mas essa proposta ela foi passando por modificações. Então, hoje a gente tem um seminário, como que a gente vai poder trazer ali um protagonismo para o aluno dentro dessa proposta de seminário? Então, a formação dos professores, como a Mavi trouxe, que a escola investe nessa parte de formação, não só da iniciação científica, mas também na formação metodológica dos professores aqui do colégio, ela foi um grande alicerce para todo esse processo acontecer, né? Então, a partir de 2015, a gente começou a estudar a respeito de metodologias ativas, né? Conforme a pedagogia ela foi também se modificando, né? Esses conceitos pedagógicos foram se modificando, então trouxemos o contexto das metodologias ativas para a escola, em formação, 2016, 2017, e percebemos que, de certa forma, as nossas metodologias já eram ativas anteriormente delas serem nomenclaturadas dessa forma, porque era exatamente isso, os alunos iam lá, eles iam para campo, eles promoviam, de certa forma, uma imersão no conhecimento. E é isso que a gente tenta buscar aqui dentro, agora num contexto muito mais tecnológico, né? Trazendo aí, de certa forma, a pesquisa, trazendo a questão dos usos de vídeo, né? Dessas mídias diferentes, para dentro da sala de aula, para que a gente possa não reinventar, mas, de certa forma, trazer na linguagem do aluno, né? Esse aluno está atualizado, esse aluno ele vem para a escola com muito conhecimento externo também, né? De tecnologia, e ele tem que utilizar esse conhecimento em sala de aula para que a gente não caia numa questão monótona, né? Então, o projeto de tecnologia do colégio, ele precisava olhar principalmente para o corpo docente e para os nossos alunos, né? Para o desenvolvimento acadêmico desses alunos. Então, desde 2019 que a gente vem num processo aí de expansão tecnológica. Então, alguns dados para nós são muito satisfatórios, né? Aumento aí na questão do uso do currículo de criatividade do colégio do currículo de criatividade da Apple dentro da escola. Então, os professores utilizando de realidade aumentada, utilizando o currículo de programação, trazendo este contexto dentro de sala de aula. Então, só que isso tudo só é possível por causa de um processo de formação pedagógica continuada. Então, nos reunimos semanalmente com os professores, numa segunda-feira à noite, para não estudar somente, mas para se reunir num grupo de estudo, num grupo que dialoga, num grupo que traz as propostas que foram realizadas, que discute a respeito disso também, e que forma e é formado, né? Porque nós, enquanto gestores, também fazemos esse processo, né? De formação e também de formação, porque os nossos professores se desenvolveram muito, a pandemia está aí, foi um processo doloroso para muitas instituições. Nós já tínhamos, de certa forma, esse uso da tecnologia muito recorrente. Então, em uma semana, nos adaptamos ao contexto digital e colocamos nossa escola
antes numa unidade física aqui em Londrina, em 600 casas praticamente, rodando com todo mundo, aplicando os métodos que a gente estava acostumado a fazer aqui, então o uso de plataforma, o uso de aplicativo, isso tudo foi possível porque a gente já vinha nesse processo de formação dos professores, formação dos alunos, porque o professor ele só transcende esse espaço formador para o sala de aula se ele vive aquilo que está sendo proposto, né? Então, a proposta de formação é sempre uma vivência. O professor ele entender o que a instituição necessita naquele momento, naquilo que ela quer almejar, ele tem que vivenciar. Então, a gente também vem com uma proposta de formação em que o professor vivencia aquela metodologia, aquela estratégia, aquele recurso, e aí para que ele possa aplicar em sala de aula com os alunos, e sempre fazendo esse processo de coleta de dados, porque a gestão ela precisa coletar dados para poder entender como que ela vai caminhar, né? Então, a gente vem, né, no plano de fundo, todos os gestores pedagógicos, coletando os dados a respeito dessas intervenções metodológicas com os professores para que a gente possa discernir, né, de certa forma, como que o próximo ano letivo vai ser, né? E aí a gente já tem um grande desafio. Depois de passar pela pandemia, depois de construir toda essa história de formação tecnológica, para o ano que vem, não dá mais para a gente fazer uma formação à la carte, vamos dizer assim, né? Vamos todo mundo aqui, vamos estudar um tema. Existem coisas, sim, que vão surgir e que precisam ser desta forma, mas a gente precisa de um processo personalizado, né? A gente falou sobre metodologia ativa, a gente falou sobre desenvolvimento tecnológico, e um outro pilar é, de certa forma, a personalização do ensino. E não dá para você personalizar o ensino em sala de aula se o professor não tem um processo de formação personalizado. Então, agora, o nosso desafio para 2022 é todo o processo de formação ser personalizado nesse sentido. A gente entende as dores dos nossos docentes, a gente entende as potencialidades, né? Para exatamente aquele docente que, às vezes, está um expert em um aplicativo, ele também pode ser um grande formador dentro da instituição. Então, é exatamente nesse processo que a gente se encontra agora, né? E dizer que ter um processo de tecnologia reconhecido pela Apple, acho que é muito mais do que só o uso do iPad, né? Mas é a consciência metodológica desse uso, né? Desses diferentes recursos que a gente utiliza em sala de aula, para que a gente possa, de certa forma, mostrar que a tecnologia está ali presente, o recurso digital está ali, e eles são potentes para o protagonismo do aluno. Olha, eu vou falar que se o evento encerrasse agora, eu já estava encantadíssimo. Quando a gente desenhou essa série de eventos com a Apple Distinguished Schools, a nossa grande intenção era inspirar escolas ao Brasil afora e a refletir mesmo sobre as práticas, sobre o projeto, sobre o uso de tecnologia, com significado, com contexto. E assim, já conseguimos alcançar essa meta, viu, gente? Inclusive, eu estou vendo aqui as perguntas, vendo o chat, mas eu queria dar um passo adicional e lembrar que tem muita coisa ainda que a gente vai discutir, especialmente porque tem um painel aqui que a gente vai abrir, vai fazer perguntas e respostas, inclusive as perguntas que vocês enviaram. Mas antes de começar esse painel, eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eles trouxeram aqui em fala, só que numa versão gráfica, digamos assim, né? Então, o Colégio Interativa hoje tem uma demografia super rica dentro da cidade de Londrina, e o Leandro mencionou muito bem, né? Não é o uso da tecnologia pela tecnologia. Essa tecnologia ela tem que ter impacto nos processos de ensino e aprendizagem. E um dos impactos que o Leandro mencionou foi este de aumento do número de educadores usando o currículo de criatividade, que é um dos pilares de aprendizagem. Eu acho que a fala do Bruno e do Matheus ali trazem isso, né? Se não fosse possível se expressar, se não fosse possível criar, talvez eles não estivessem onde eles estão hoje. Então, é muito rico ver como a criatividade tem uma relevância imensa na proposta do Interativa, mas não só isso, né? Tem uma grande esfera ali que o Interativa atua, como, por exemplo, o uso de tecnologias com o objetivo de conectar o mundo real. Isso é muito rico, né? Criar documentações de coisas que acontecem, de coisas que a gente sempre viu, só que com o apoio das tecnologias. E também iniciação científica, ali até na fala da Maria Vitória, carinhosamente chamada pela Escola de Mavi, a própria Maria Vitória trouxe aqui a perspectiva de iniciação científica. Acho que todos os alunos passam por isso, inclusive tem umas perguntas aqui que eu queria trazer para vocês,
Mas antes de trazer essas perguntas definitivamente, queria compartilhar uma última coisa, que é o próprio Instagram da escola. Vocês podem acompanhar lá as novidades da escola sempre. Inclusive, os meninos recentemente estiveram no Shark Tank Brasil. Parabéns, inclusive, viu, Lorenzato, Matheus? Que legal assistir o vídeo de vocês. Vocês são extraordinários, sempre falei isso para vocês e ressalto aqui. E também aqui o próprio reconhecimento da escola, né? Então, a escola esse ano consolidou-se como uma escola distinta, como uma escola reconhecida como Apple Distinguished School. E, bom, nada melhor do que ouvir da própria escola aqui as conquistas. Então, damos o play agora, a gente dá início ao nosso painel. E para o nosso painel, eu queria muito fazer a primeira pergunta aqui para a Jane. E, Jane, a pergunta que não quer calar, digamos assim, é a seguinte: vocês sempre foram pioneiros na adoção de tecnologias dentro de sala de aula, assim, sempre. E aí, é até legal conectar essa pergunta que eu vou fazer com duas coisas muito importantes, né? O Leandro mencionou que hoje vocês são Apple Distinguished School, e a gente sempre brinca que ser Apple Distinguished School é muito difícil, manter-se Apple Distinguished School é mais difícil ainda, porque eleva-se ali as expectativas. O Leandro mencionou da personalização do processo, e é muito importante lembrar também que o reconhecimento ele não é uma certificação, não é cumprir uma série de pontos e legal, somos uma escola reconhecida pela Apple, né? O nome é reconhecimento justamente porque reconhece os esforços que vocês, enquanto colégio interativa, têm feito ao longo dos anos. E a pergunta que eu queria fazer, Jane, é a seguinte: de onde vem essa motivação para sempre estar nesse pioneirismo aí que vocês estão? Bom dia, bem-vindo ao painel. Então, é você sentir as dores, né? Você tem que estar presente em todos os espaços da escola. Porque se você não sentir a dor de quem está na portaria, até de quem está dentro da sala de aula, e de quem não está na escola, que no caso as famílias que estão em casa, como que você vai, né, melhorar seus processos? Então é muito simples, é sentir as dores e buscar, né, estratégias para poder resolver isso. Simples assim. Eu gostaria, Jane, que toda escola visse essa simplicidade que você trouxe. Porque na sua fala, assim, parece que é super simples inovar, e eu acho que a inspiração, de fato, é simples, mas, assim, só vocês sabem tudo que vocês constroem. Então, mas, assim, o que a gente precisa, né? Eu digo que o que nós queremos para os nossos alunos, primeiro a gente tem que querer para a gente, depois a gente tem que querer para os colaboradores, e a gente daí tem que querer para os alunos e para as famílias, né? Então, cada um que entra aqui recebe um par de asas. Primeiro, passa aqui por 2 horas de conversa, que gosta, o que pensa e tudo mais. Aí contratou, toma aqui seu par de asas. Está dentro do projeto? Vai. Qual o problema? Né? Temos que ir errando e acertando e fazendo hoje melhor que ontem. Tá tudo bem. Os meninos, por exemplo, começaram com tijolo, né? Fazendo tijolo de casca de bananeira. Eu lembro aquela bagunça dentro do laboratório, né? O barro e tal, mas está tudo bem. Vamos organizar isso, vamos limpar. E depois vieram os vídeos. E aí? Tá legal, gente. Agora vai ter que continuar com tijolo e bananeira até o final? Não dá, né? Se não era mais aquilo. Escola, em qualquer lugar, hospital, igreja. Gente, a gente tem que ser feliz, né? E o melhor negócio é aquilo que você faz que está dentro do seu coração. Não adianta você estar dentro de escola e falar assim, né? Eu vou lá dar umas aulinhas. Então, fique em casa dando as suas aulinhas. Não é na escola que você vai dar as suas aulinhas. Não é dentro de um hospital que você vai lá, vou lá fazer uma cirurgiazinha, né? E no meio da cirurgiazinha, você resolve fazer outra coisa, entendeu? Né? Não é lá, sei lá, dentro de qualquer lugar. Então, gente, é isso. E não é só o colaborador, os alunos e a família, não, são os parceiros também. Se você traz parceiro para dentro do seu trabalho, que também não tem o mesmo propósito que você, não vai dar certo. Eu me lembro, o Vitor, até vocês hoje me surpreenderam, não esperava que ele fosse aí, né? O Vitor inspirou minha filha, né?
a hoje ela ser quem ela é. Fez oceanografia. Eu só sei que, assim, um dia minha mãe veio aqui brigar comigo e falou, escuta, vocês querem que meu filho estude fora de Londrina? Eu quero meu filho junto comigo. Falei, ai, sinto muito, mas você criou seu filho para a vida, não para botar ele dentro de casa e ficar com ele o resto da vida. E eu me lembro da primeira vez que a gente colocou ele dentro da van da escola e a gente foi fazer coleta lá nas praias do Paraná, porque o projeto dele era lá, né? E aí? E eu aí, depois eu senti o que a mãe sentiu, porque a minha filha passou numa universidade que oceanografia não tem em Londrina, e quando eu me vi, eu estava com a mudança dentro do carro, com uma filha numa cidade onde a gente não conhecia absolutamente ninguém, não tendo onde morar, isso e aquilo, e minha filha tendo que fazer o primeiro dia de aula. Aí eu lembrei daquela mãe e falei, tá tudo bem, né? Porque uma coisa é ser educadora, uma coisa é ser educadora, outra coisa é ser mãe, e outra coisa é outra coisa. Não, tudo é a mesma coisa, tá? Não adianta. Você tem que ser transparente naquilo que você está falando, fazendo, né? Conquistando. Então é isso, por exemplo, aqui tem, pega lá para mim, Marcos, dá licença, aquele ali. E escola, ou ela passa para medicina, ou ela faz os meninos serem zen, criativos, da área de artes, ou isso, aquilo. Não. Escola, a consequência é tudo. Então, nós temos aqui um certificado do ITA, né? Porque, não dá para ver? Um certificado do ITA parabenizando a escola, porque nunca um aluno saiu de uma escola básica e passou no ITA. Mas era desejo dele, e aí? Tá tudo bem. Sabe o que o menino fazia? O menino ia para casa, porque ITA, gente, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, cada um, não vou tirar o desejo de cada um. Ele saía das aulas, ia para casa para refazer as provas. Ele começou lá da prova de, sei lá, que ano, e vinha... E era aquela coisa maçante, mas ele gostava, porque na IC ele desenvolveu lá um aviãozinho, isso, aquilo, e se apaixonou, né? Então, ele saía da aula e ia para casa para fazer as provas maçantes e voltava para a escola para tirar dúvida com os professores, que às vezes tinha que tirar dúvida com o professor lá da universidade, que nem sabia a resposta do menino. Olha que coisa absurda. Mas era o que ele queria. Então ele levou falta. Então o núcleo veio atrás de você. Podia vir todo mundo. E aí? Vamos enfrentar, gente. Deixa os meninos serem felizes. Escola, quantas horas eles passam dentro da escola? Mais tempo do que em casa. Então é lá que eles têm que ser felizes. Igual agora eu falei para os meninos. Gente, acabou a pandemia, né? Aí voltou para a escola. Agora a escola volta presencial e quando os meninos se sentem confortáveis para vir para a escola, acabou o ano, né? Agora já é recuperação, já é exame final. Eu falei, quem passou, vem aí. Vem aí. Tem ping-pong, tem cama elástica, tem quadra. Vão bater papo, vão se divertir. E aquele que está lá na sala? Eu falei, bom, tudo tem frustração. Sem frustração, gente, não tem, né? Não cresce, entendeu? E depois, né, é preciso frustração. Então, quem está lá, que não vai poder estar lá fora brincando, sabe por quê? Deixou muitas vezes de fazer o que tinha que fazer, né? E eu falo sempre, a gente aprende de duas formas, no amor e na dor. Você escolhe qual caminho que você quer, né? O do amor ou da dor? Então, vamos lá. Nem tudo também na vida é só amor e é só dor, tá? Então, é isso. Cuidado que eu falo demais. Eu estou tentando... Vai fechando, Guilherme, vai perguntando. Não, imagina. Pelo contrário, eu vou falar uma coisa que o Yuri já falou de você uma vez. Dá vontade de ficar aqui te ouvindo o dia inteiro, Jane. Só que duas coisas. A primeira coisa é, manda um beijo pro Marcos, que eu vi que ele tá aí do teu lado. E a segunda coisa é, pelo acenar da cabeça aqui dos meninos, da Maria Vitória, do Bruno e do Matheus. Fala, Marcos, obrigado pela ajuda, viu? Pelo acenar da cabeça dos meninos aqui, eu tenho certeza que eles têm coisas para contribuir. E eu queria fazer uma pergunta para eles aqui, que é a seguinte. A Jane mencionou desse par de asas, a Jane mencionou que todo mundo tem suas individualidades respeitadas, que a escola abraça, e eu queria saber, assim, vocês são ex-alunos, vocês têm uma vida brilhante, assim, todos vocês três e muitos outros que não estão aqui representando a Interativa hoje, mas eu queria saber, o que vocês levaram do Interativa com vocês que não dá mais para largar, assim? Como que o Interativa contribuiu?
Bom, eu acho que uma das coisas até que eu até queria quase interromper a Jane para falar, enquanto ela estava falando, que era justamente essa questão da frustração. Que, principalmente com a ciência científica, a gente entende que nem sempre aquilo que a gente acha que é o correto, ele se torna realidade na vida real. E a gente tem que entender o porquê disso. Por que deu errado sua pesquisa, por que não chegou no resultado esperado, e por que você vai ter que pesquisar mais, vai ter que ir em busca de outras soluções. Fazer vídeo é a mesma coisa. No começo a gente achava, nossa, é super fácil. A gente viu uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Na realidade, é completamente diferente, as coisas não saíram como esperado. E a gente tem que não simplesmente se abater por não ter dado certo, e realmente voltar a trabalhar de novo, voltar a tentar botar a cabeça no lugar, pensar, estruturar, fazer. E, então, acho que isso é uma das coisas que a gente aprendeu muito forte na Interativa, a como simplesmente não aceitar um não. Então, o não é só mais uma resposta para você chegar num sim. E outra coisa, principalmente, é isso que a gente falou, de abraçar aquilo que a gente está se sentindo confortável, daquilo que a gente gosta. Então, a gente começou com engenharia, fazendo um projeto, a gente tinha um projeto de extensão científica, a gente queria comprovar que a gente conseguia fazer um tijolo mais resistente do que o tijolo convencional utilizando resto de bananeira, porque bananeira é um resíduo da agricultura, né? Depois, a gente não consegue reutilizar mais. E a gente conseguiu, foi fazendo isso, só que chegou em determinado momento que a gente estava mais feliz em fazer os vídeos do nosso projeto científico do que fazer um projeto científico. A gente percebeu, cara, talvez o que a gente gosta seja de comunicação, o que a gente gosta seja de fazer esse outro braço. E o colégio abraçou a gente também nesse projeto. Então, até nas perguntas ali do pessoal, a gente deu uma lida ali por rápido, as pessoas perguntam, qual que é a idade, quando começar, e eu acho que quanto mais novo, melhor, justamente porque quanto mais novo a gente está, mais a gente está com um anseio maior de achar respostas. Às vezes você gosta de abelha, você quer saber tudo sobre abelhas, só que você só vai aprender o fundo de abelhas, colmeias, lá em biologia, segundo ano do ensino médio, você está tipo, cara, 12 anos de idade, eu quero saber, eu quero ir atrás disso. Então, ter esses projetos, ter essas opções, o colégio realmente facilita a vida do aluno, até mesmo ele querer ficar mais no colégio. Então, esse senso de comunidade no colégio é muito forte, porque você quer ir lá porque você quer saber aquilo que você gosta, você quer pesquisar sobre aquilo que você ama. Você vai começar a aprender vários outros conceitos até à frente do tempo. Então, para quem faz iniciação científica de áreas de física, biologia, você precisa adiantar alguns conceitos para você conseguir continuar realizando. Então, é aquilo de não se frustrar, ir atrás, abraçar aquilo que você ama e ter que procurar as respostas para aquilo que você quer, para aquilo que você gosta, principalmente. Sim, eu acho que outra coisa que eu concordo plenamente com o que a Jane falou e que segue na nossa vida é o ponto de você desafiar os padrões, né? Porque, às vezes, tem uma coisa ali que é o normal de se fazer, é o caminho que todo mundo faz, mas a gente resolve ir por aqui, ir por esse outro lado. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas tá tudo bem. Como a Jane falou, tá tudo bem. A gente pode retomar, a gente pode mudar o caminho, enfim. E hoje é uma coisa que a gente tem vivido muito no nosso dia a dia, né? Porque somos dois jovens de 24 anos que estão empreendendo, tem uma equipe grande, completamente fora do padrão. Se você for olhar para a circunstância, você vai falar, não, esses meninos aí não dão conta, esses meninos não conseguem. E quantas vezes na nossa vida, depois de ter saído do colégio, depois de ter se formado no terceiro ano, quantas vezes a gente não ouviu isso de pessoas? Vocês não vão conseguir, não vai dar certo, porque isso não é normal para vocês, não é o caminho que é o padrão. E hoje a gente enxerga que muita coisa no nosso dia a dia, a gente precisa sempre quebrar os padrões, a gente precisa sempre pensar fora daquilo que está sendo nos proposto ali, né? Fora daquela circunstância que a gente está vivendo. E eu acho que isso veio muito pelo incentivo que a gente recebeu dentro do colégio, de pensar dessa forma, né? Não é simplesmente uma coisa que a gente tem por nós mesmos. Não, nós aprendemos a viver, a pensar dessa forma por conta do Interativa. Isso. Até tinha um lema durante uma época que era aprender a aprender. Eu lembro disso porque foi o que a gente usou no primeiro institucional do colégio, que a gente montou. Verdade. Que era aprender a aprender. E é uma frase que a gente leva até hoje, é uma frase que a gente passa para todo mundo, inclusive para os nossos alunos. Então, a gente sempre, em vez de dar respostas prontas, a gente gera curiosidade para eles aprenderem e ir atrás da própria informação. Exato. Porque eu acho que isso é uma coisa que você aprende muito mais e que fica muito mais tempo com você ainda. Porque resolver uma prova e você sempre saber a resposta certa e colocar na solução é muito simples. Só que, dado um momento, sei lá, 2 meses, 1 ano depois, você não vai lembrar mais daquilo, porque você aprendeu que aquilo é a resposta para isso. Você não resolveu o processo, você não teve que ir atrás, você não fez uma série de assimilações com várias outras coisas. Então, eu acho que a multidisciplinaridade do Interativa, a comunidade, tudo isso, acho que acaba criando conteúdos, acaba criando informações e aprendizados que ficam com a gente mais tempo.
Então eu lembro de muita coisa que eu, de fato, não uso, mas ainda está na minha cabeça claramente das épocas do colégio, das pesquisas, dos trabalhos até hoje. Eu vou falar para vocês que não só o trabalho do Interativo, mas de vocês também reverbera de maneiras que a gente nunca imaginaria que pudesse acontecer. Um exemplo, a agência que fez o vídeo do Interativo que eu passei no início foi uma agência em que o fundador foi inspirado pelo trabalho de vocês. Olha que rico. Olha só. Muito doido, né? Parabéns. E eu acho que a Mavi vai conseguir dar uma esticada na resposta da pergunta de vocês de uma maneira muito única também. E Mavi, eu queria até aproveitar para perguntar para você o que você leva da Interativa com você, assim como os meninos responderam, mas também com uma visão mais próxima da trajetória acadêmica, porque apareceu uma pergunta aqui no Perguntas e Respostas sobre isso. Fica à vontade. Nossa, esse negócio do cara que veio gravar aqui com a gente gente estava ali na fachada da escola, assim, aí ele, olha, eu já vim para Londrina uma vez. Deu sério? Por quê? Eu comecei a fazer vídeo, editar vídeo, porque eu aprendi com 2 meninos que são daqui de Londrina. Aí eu assim, né? Quem que é? Ele chama Bruno e Matheus. Eu falei, conheço de longa data, são filhos aqui da escola. E ele ficou chocado, assim. Na verdade, fez todo sentido na cabeça dele, né? Depois de experimentar ali a escola e saber que vocês tinham estudado aqui. Mas, enfim, o que eu levo da escola até hoje, né, que é um aprendizado muito grande, assim, foi que eu aprendi sobre vocação, né? Eu sempre tive muito claro, assim, na minha cabeça, todos os meus passos, sempre fui uma pessoa assim, não, quando eu me formar eu vou fazer isso, quando eu fazer aquilo eu vou fazer isso e tarará. E quando eu comecei a experimentar a iniciação científica, eu descobri, na verdade, que não é porque eu não era uma aluna nota 10, que eu não podia me desafiar a fazer uma coisa que era para alunos nota 10, sabe? Então, a gente está muito atrelado hoje no sistema que a gente tem de educação, enfim, e toda a sistemática da vida aí, né, da sociedade, que o aluno nota 10, ele tem que ser engenheiro, ele tem que fazer medicina, né, ou ele tem, aí os alunos medianos ali vão para um curso que não é tão difícil de entrar e tal, e na verdade não, você tem que fazer aquilo que você tem vocação, porque não necessariamente o aluno que tira nota 10, ele vai ser um bom médico, ele vai ser um bom engenheiro. E a escola, ela me ensinou isso, ela me ensinou a pensar na minha vida como uma vocação, o que eu quero deixar quando eu não existir mais, né? O que eu quero deixar para os meus filhos, o que eu quero deixar para as pessoas que vão vir depois de mim. E era muito doido, assim, na época que eu estava estudando aqui, e eu ia para as feiras e voltava, e aquele monte de criança, assim, me parava no meio da escola, você é a Maria Vitória, eu quero ser cientista igual você, e não sei o quê. E aquilo era uma coisa tão doida e tão significativa, porque era um legado, sabe, sendo passado, e essas crianças se inspirando, como a Jane falou que o Vitor inspirou a Nayara me inspirou. Então, a gente vai deixando esses legados e essas vocações mesmo. Então, hoje, eu enxergo, assim, a perspectiva da vida de uma maneira muito diferente. Eu faço psicologia, me envolvi muito com projetos de bioquímica e biologia na escola, fui para fora estudar fora, passei 6 meses estudando nos Estados Unidos biotecnologia, voltei porque me frustrei completamente, não gostei do curso, não gostei do país, não gostei das pessoas, e a primeira coisa que me falavam era, você nunca mais vai conseguir uma oportunidade dessa. Você está cometendo o maior erro da sua vida, que é voltar para o Brasil. E eu olhava para essas pessoas e eu falava, não, eu tô fazendo a escolha certa porque a minha vocação não é essa, não é ser uma biotecnóloga, talvez uma outra pessoa vá curtir essa oportunidade, ou você mesmo vai curtir essa oportunidade, mas eu não vou. E eu não conseguiria ser eu naquele lugar sabendo que aquela não é minha vocação, sabe? Então, por eu ter estudado aqui na escola, eu entendi isso. Para mim foi fácil entender que aquele não era o meu lugar, que estava tudo bem eu voltar, tá tudo bem. E eu voltei, e hoje eu sou super feliz aqui, faço psicologia com o maior orgulho, amo o que eu faço, me vejo pro resto da vida fazendo isso, me vejo aqui na escola, sabe? Me encontrei. E se eu não tivesse ouvido o meu coração, como eu fui incentivada a vida inteira aqui na escola, eu estaria lá até hoje infeliz fazendo uma coisa que eu não quero, sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente entender as nossas vocações, e eu levo isso para sempre, assim. Aí eu acho que eu não respondi a segunda pergunta, né? Que é sobre a área acadêmica. Qual foi? Eu acho que você acabou respondendo, na verdade, porque estava perguntando como que o Interativo influenciou você também na sua trajetória acadêmica, assim, para mim, ficou super claro. Inclusive, eu queria falar para vocês três.
eu vejo muito da Jane em cada um de vocês, né? E é muito doido ver, assim, o que a Jane fala e vocês falando, eu consigo conectar os dois pontos muito facilmente. Inclusive, fica mais evidente, eu acho que na própria fala da Mavi, e deve passar um filme na cabeça de todos vocês, quando a Mavi fala assim, não, eu sei, e eu vou comprar a briga que eu tiver que comprar, porque é o que eu acredito. E é a Jane escrita, assim, né? E eu queria aproveitar e chamar o Leandro também aqui para o painel. Leandro, queria primeiro parabenizar, né? Porque a construção que esses meninos fazem, as coisas incríveis que eles promovem, vem de um sonho da Jane, mas vem também toda uma articulação do teu lado de organizar essa história toda, né? O desenvolvimento profissional, toda a estrutura dos educadores para promover em sala de aula essa transformação de fato. E eu queria ouvir de você. Definitivamente o sucesso do Interativo esbarra ali no desenvolvimento profissional, e eu queria entender como é que você organiza isso para que essa magia aconteça do lado da sala de aula e transformar alunos como Maria Vitória, Bruno e Matheus. Então, Gui, a gente, acho que assim, o pessoal, eles sintetizaram muito bem, assim, né? Acho que o propósito, né? O desenvolvimento profissional do Colégio Interativo tem muito a ver com qual é o propósito do Interativo, né? Oferecer para os alunos um espaço de escutativa, de possibilidade para que eles esbocem, né? De certa forma, o que eles almejam, passa por um processo, sim, de formação, né? Então, o professor, ele não chega para nós, por exemplo, como um professor recém-contratado, não chega lapidado nesse sentido, né? Então, você precisa sentar, você precisa ter ali um olhar para esse grupo no sentido de que quais serão as intervenções propostas para eles para que a gente continue fazendo com que isso tudo aconteça em sala de aula, né? Então, hoje, a gente tem um grupo de professores de quase 20 anos já na escola, mais de 20 anos na escola, enquanto a gente tem professores que estão há 1 ano dentro da instituição, né? Então, por isso que eu falei para vocês que o nosso desafio hoje é trazer um contexto de formação personalizada, né? Porque o professor que está aqui há muito tempo, que já tem, que a escola já tem muito também do seu legado aqui dentro, né? Não só do legado da Jane, do legado da Maria, mas o legado de todos, né? Essas asas que a Jane fala assim, olha, você tem um par de asas, vamos lá, né? Alce os seus voos, seus diferentes voos aqui dentro. Esse professor já tem uma trajetória, já tem um conhecimento acumulado, e aquele que está recém chegando, ele precisa ser apadrinhado, ele precisa ser inserido nesse contexto, entender essa visão, qual é a missão da instituição. E para isso agora a gente entende que o processo de formação ele precisa ser, sim, não tem como não ser personalizado, por conta dessas, não vou dizer dessas diferenças, mas por conta dessas especificidades que tornam também a proposta do Colégio Interativo única, porque aquele que está chegando agora também vem com uma gana, vem com uma vontade que vai motivar aquele que está aqui também há muito tempo, né? Então essas trocas, toda vez que a gente pensa no processo de formação, a gente sempre pensa no processo também de trocas. As experiências que são vividas precisam ser compartilhadas, né? Eu só estou em um processo de formação que não tem fim, não é um processo finito, né? Então a gente nunca pensa num processo que vai ter um fim. Ele tem sempre uma modificação, porque ele é uma formação continuada. Então, dentro dessa proposta, a gente tem que pensar em momentos em que haja essas trocas, em que aquilo que eu fiz enquanto professor possa inspirar outros professores, não só eu, professor, inspirando os meus alunos, né? Mas que ela seja também uma comunidade, né? Então acho que quando a escola ela atinge a maturidade de ter um grupo de estudo, né? Não só um núcleo formador, mas um grupo de estudo, eu acho que aí esses processos eles se dissolvem mais facilmente, né? E a gente consegue chegar nessas estatísticas que a gente apresentou, por exemplo, no processo de reconhecimento da Apple. A gente consegue ter, por exemplo, poxa, olha, né, tivemos aí a pandemia que passou, né, está passando por nós. E o que fica da pandemia para a gente? O que fizemos durante todo esse processo que é um grande diferencial no dia a dia de sala de aula e que precisa ficar para agora, né? Então, experimentamos, né, a edição de vídeos, experimentamos podcasts, por exemplo. E hoje é muito comum você ver uma proposta avaliativa que é a produção de um podcast, por exemplo,
né? Então, acho que é esse diagnóstico muito próximo, né? Então, pensar no processo formador dentro da instituição para que isso aconteça em sala de aula, a gestão também tem que estar muito próxima. Então, hoje nós nos dividimos, acompanhamos as aulas, acompanhamos os planejamentos, mas não é um acompanhar de sala fechada, é um acompanhar lá, mão na massa. A Jane vai ouvir as dores de todo mundo, mas a gente também vai lá também, a gente está lá dentro, a gente está dentro da sala de aula, a gente acompanha, a gente senta junto com um grupo de alunos para entender o que aquele grupo de alunos está fazendo, como que aquela atividade, aquela proposta, aquela sequência didática que o professor pensou, como que ela na prática vai ser, né? Que ele pensou, que ele compartilhou conosco, que construímos juntos, porque todas essas vertentes também acontecem aqui dentro da escola, né? Muito do que vai para a sala de aula não é simplesmente só uma produção do professor, mas é uma divisão entre a gestão, então passa ali por muitas mãos, né? E é isso, né? Acho que é esse raio-x bem delimitado dessas esferas, né? Porque o que nós queremos atingir? Quando a gestão vai para campo, dentro de uma proposta de um ano letivo, a gestão tem que ir para campo com um plano de ação bem delimitado. Então, coletamos dados sobre os alunos, coletamos dados sobre o professor, porque não é porque a gente tem um plano anual que esse plano não mude, porque na necessidade ele muda. Ele é um planejamento, né? Ele é igual sala de aula. É igual você estar dentro de sala de aula. Então, é isso, sabe? Nesse sentido que a gente estrutura toda essa proposta de formação e desenvolvimento aqui dentro do colégio. Eu, pessoalmente, acho genial, viu? Tenho o privilégio de participar. E aí, Leandro, tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você emendasse a resposta, que é com relação à reação dos professores mais experientes ao adotar tecnologia, né? E eu imagino que essa pergunta tenha vindo justamente porque tem muita escola que está aqui assistindo hoje que não necessariamente tem um projeto 1 para 1, não necessariamente tem tecnologia com os educadores. Como que foi a reação desses educadores mais experientes quando vocês chegaram e falaram assim, olha, a tecnologia será usada? Olha, por incrível que pareça, os experientes são os mais inspiradores. Porque a Jane trouxe no início da fala dela, né? Nós aqui começamos, isso não vem de pouco tempo, né? Então, o sonho da Jane e o legado da Jane e da Maria, ele é passado para a gente. Então, nós também respiramos, entendemos esse lugar para onde queremos ir, né? Esse lugar da inovação não é um lugar fácil, né? E o professor também, ele está a par desse lugar. Então, assim, 2013, né, Jane? A Jane pode dividir essa fala comigo, porque eu sei que foi direcionado para mim, mas ela tem a experiência desde o início, né? 2013 foi quando vocês presentearam, né? Porque eu ainda não tive o prazer, né? Não estava com o prazer de estar aqui em 2013, mas foi quando vocês presentearam os professores com o iPad, né? Com aquilo que seria, de certa forma, um dos caminhos metodológicos do colégio ali, o recurso digital, mas a escola já vinha de processos digitais, os meninos já deixaram isso claro, né? Que antes mesmo, em 2010, eles já estavam tendo contato com tecnologia. Então, isso vem de muito tempo dentro da instituição, né? Jane, se você quiser colocar essa palavra. Eu acho importante, né, a gente compartilhar das dores também, sabe? Então, nem tudo, né, é possível. Entender, o mais difícil dentro da escola é fazer com que as pessoas entendam o propósito. Já perdi aluno por conta do nosso propósito, já tive que demitir funcionário, colaborador por conta do propósito, já tive que quase que me demitir também por conta do propósito, né? Então, sabe, fazer com que, primeiro, né, é aquela coisa de coach, né? Vamos lá, falar coisas aqui que já está todo mundo falando, mas o que você entendeu? Por quê? Muitas vezes eu falo, mas o outro não entendeu que realmente aquilo que eu gostaria de estar dizendo. Então, entender o propósito é um ponto-chave. Tem que se negociam e tem coisas que não é de querer. Tá tudo bem, né? Então, os mais antigos, vou falar assim como eu, né? Que sou uma imigrante digital. Eu sou uma imigrante digital e olha, né? Tô aqui com o Marcos, uma maravilha, porque eu só uso iPhone mesmo o tempo todo. Eu não tenho sala, então como que eu vou usar um computador? Nunca usei, gente. Só que é o seguinte, a escola tinha que ter. Tem nem tudo que a Jane sabe que a Jane tem, a escola
Não pode ter e nem pode saber, pelo contrário. Tudo primeiro para a escola, depois até para a casa da Jane ou até para a Jane. Tá? Os alunos viajam, os orientadores viajam, tem um passaporte carimbado, o Fábio mesmo, o Vitor conhece, tem um passaporte. A Maria Vitória já viajou para fora do país muito mais do que eu. Pensa que eu não queria ir junto, todas as viagens que iria, mas podia? Não podia. É de querer ir? Não. Né? Então, mas, o que eu aprendi? Que eu viajo com eles. Eu vou junto na mala enquanto eles vão. Enquanto eles não voltam, eu também não cheguei de viagem. Primeiro que a gente fica apreensivo, sim. É risco? É risco. Botar esses meninos para rodar dentro do Brasil ou então fora do Brasil, por quê? Mas só que eles vão com a responsabilidade. Porque eu digo, olha a sua responsabilidade. O outro só vai se você voltar e fizer tudo direitinho. Né? Porque se você fizer errado, depois ninguém mais vai. E é justo com quem não foi ainda? Entendeu? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que, às vezes, gente, aquela pessoa... Eu tenho prazo de validade para algumas coisas. Todo mundo tem. Dentro da escola, as pessoas também têm. Meu amigo, inovar é preciso. Você tem isso no seu coração? Qual que é a sua necessidade? Nós vamos te ajudar. E assim como o aluno, né? O que a gente faz com o aluno tem que fazer com o professor. E tem que fazer com o coordenador também. Tá? Tem hora que você fala assim, ó, a partir de agora, esse Leandro está demitido. Mas eu quero contratar aquele que eu conheci. E tá tudo bem, né, Leandro? Às vezes a gente passa por crime, gente. Até eu. Esses dias eu ouvi da Rosângela, que é a nossa gestora aqui, falando, eu vou te demitir, você já está de aviso prévio, hein? Cuidado. Falei, nossa, acho que eu estou insuportável mesmo, né? Preciso ir lá, conversar com a terapeuta, voltar psiquiatra, né? Botar o pé na terra, dar uma relaxada, porque nem tudo é no tempo que a gente espera que seja, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas você tem que estar firme. O não eu já tenho, sempre. Mas não é isso que eu quero, não é assim, Marcos? Você está aprendendo aqui, Marcos, faz pouco tempo. O não, falei, isso aí eu não quero ouvir. E eu falo isso com os meninos também, com as crianças, entendeu? Então, é isso, gente. Mas qual que era a pergunta mesmo? A pergunta, na verdade, você acabou respondendo, que era sobre a reação dos educadores mais experientes na adoção da tecnologia. E eu adorei esse termo, Jane, que você usou, viu? Eu vou aproveitar aqui, vou até conectar umas perguntas que foram feitas. Eu vi que a Mavi levantou a mão, fica à vontade, Mavi. Não, eu só queria dizer que eu vou precisar sair, porque eu tenho um compromisso com a faculdade, mas que eu estou muito feliz em estar aqui, foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. Agradecer muito o Bruno e o Matheus, que eu fiquei enchendo o saco para eles participarem e deu certo. Então, um beijo, gente. Obrigada, se junta, obrigada Gui, obrigada equipe. E bom Obrigado. final de painel. Muito bom ter você no evento, viu? Os meninos vão representar aqui a categoria de alunos brilhantes com toda certeza. Vamos sim. Até queria continuar. Mavi, obrigado pelo convite. Mais uma vez, a gente está sempre disponível. Coração, é só chamar. Verdade. Se a agenda bater, a gente está sempre disponível. É o que a gente sempre fala. A gente adora interativa. Sempre o colégio convida a gente para fazer algum painel, palestra com os alunos. Já dei oficina também lá dentro. É incrível, eu adoro essa oportunidade de conectar. Isso é uma das coisas que eu até queria complementar o que a gente estava falando, que é justamente da escola, do colégio, ele não ser imutável, né? Porque a educação ela tem que ser fluida cada vez mais. Porque a gente vê pelo nosso mercado de trabalho que cada dia mais existem mais profissões, cada dia mais pessoas mais novas começam carreiras ou começam áreas novas que não existiam antes. Então, em 2010, quando a gente começou a brincar de tecnologia, a brincar de vídeo, a experimentar as coisas, a gente não tinha o Instagram, os influenciadores digitais, TikTok, tudo isso. E essa é uma tecnologia que está hoje na mão de todos os jovens, adolescentes, e eles não aprendem isso no colégio, a como lidar com isso, como produzir, a como usar as ferramentas, a como saber diferenciar uma informação da outra. Fake news, por exemplo, é um resultado de quem não conseguiu realmente usar a tecnologia ao seu favor, de acreditar em tudo aquilo que vê. Então, acho que o interativo ele é brilhante nisso justamente por estar o tempo todo se adaptando, estar o tempo todo se atualizando. Então, com a iniciação científica, principalmente, a gente consegue ver vários jovens, vários alunos criando profissões que vão existir só daqui a 3, 5, 10 anos, mas eles já estão realizando dentro do colégio. Então,
80% dos cargos que existem hoje na nossa empresa, eles não existiam quando a gente se formou no ensino médio. Só que a gente conseguiu ter o conhecimento suficiente para conseguir moldar isso de qualquer forma. E não ficar batendo cabeça do tipo, mas eu me formei em tal, mas não é isso que eu estou fazendo, não foi isso que eu aprendi, não é essa a mesma função. Então, com a tecnologia, com as mudanças, cada vez está sendo mais rápido essas alterações de funções, de responsabilidades, de conhecimento necessário. E acho que trazer tecnologia cada vez mais cedo e dar a oportunidade dos jovens conseguirem experimentar tudo isso, faça com que eles estejam mais preparados para o mercado de trabalho no futuro, que é cada vez mais competitivo e que se atualiza mais rápido também. Então, eu acho que a gente tem um conceito no design que é função e forma, né? Então, a escola ela não mudou a forma, ela continua sendo a escola, continua sendo o mesmo formato, só que a função dela muda. Então, eu acho que agora a função da escola não pode ser só preparar para o vestibular, preparar para a prova. Ela tem que realmente preparar para depois, da faculdade, para um choque de realidade que essa pessoa pode ter. Da faculdade não estar preparada para formar ela, mas uma formação básica mais forte, mais incisiva, já preparou ela mais para o futuro do que realmente a faculdade às vezes forma. Bruno, eu queria falar o seguinte para você. Você levantou a bola e eu não posso perder a chance de chutar. Porque uma das perguntas que tem aqui é com relação a qual é o principal diferencial em uma instituição e o que ela precisa ter para ser reconhecida como Apple Distinguished School. Esse evento, assim, é um banho de loja no sentido de o que precisa ser para ser reconhecido, né? E, nossa, é brilhante, assim, o que vocês falam, o que a Maria Vitória trouxe, o que o Leandro trouxe, o que a Jane trouxe, o que a comunidade traz, de que vocês são uma construção constante. E eu acho que isso ajuda a responder, inclusive, aquela primeira pergunta que eu fiz para a Jane, de como eles ficam, enquanto colégio interativo, sempre no pioneirismo ali da educação, no Brasil, inclusive, não só da região de Londrina, né? E é porque vocês estão constantemente se reinventando. Eu vi uma movimentação da Jane ali, fica à vontade, Jane, para falar. Então, é assim, a gente não pode esquecer que entregar aquilo que foi combinado é a sua obrigação. Agora, em que você vai surpreender? É isso, né? É o surpreender que realmente faz com que você leve as pessoas a ter uma experiência que realmente vale a pena. Tá? Então, é isso, é surpreender sempre e não entregar aquilo que foi combinado. Porque é muito chato você não ser surpreendido, ainda mais hoje no mundo em que nós estamos vivendo. E uma coisa, a escola que não se preocupa, né, com o lado direito e com o lado esquerdo do cérebro, ela está fadada a não existir, tá? Porque o aluno, né, as pessoas, a gente tem que pensar nelas como um todo. Então, tanto que fala aí do sócio emocional, do emocional, do emocional, do sócio emocional. É isso, gente. Gente é gente, porque conhecimento, vamos lá, agora eu tenho um iPad, eu entro no Google e tá tudo ali. Não preciso de tanto conhecimento agora. Entender que o outro está precisando, que o outro está, né, isso, aquilo, e o que eu vou oferecer para o outro, esse sim é o diferencial de todos nós, né? Então, educação, igreja, hospital, qualquer coisa que seja, gente, né? A empresa dos meninos primeiro, o clima organizacional tem que ser legal, sabe? Não adianta eu querer dar mais do mais, como disse o Leandro. Vou para uma formação, aquilo que saí do meu trabalho, estou cansada. Ou então levantei sábado de manhã que não tinha aula, mas tem que ir lá na formação da escola. Formação da escola tem que ser uma coisa para eu poder chegar lá e falar, não vejo a hora de ter de novo, né? Igual aqui. Aqui é assim, o tal de se junta, que olha, hoje tem se junta. A gente sempre na segunda-feira, quando vê o povo animado, porque tem se junta. O que será que se junta tem mesmo para esse povo, né? Então, é isso, né? Vocês conseguiram surpreender, sabe? Aquele que já sabia, legal, aprendeu alguma coisa. E agora vão chegar os certificados. Tem alguns aí que eu não vou entregar já, sabe, Guilherme? Porque tem isso também, né? Ninguém pode ter aquilo que não merece. É outra coisa, né, meninos? Né? Uma coisa é, participei, fiz e tal, mas e daí? Leandro, está muito sério. Então, então a gente está assim junto também com o Leandro, entendeu? Porque na hora que ele está ali, que o professor não vai o que isso e aquilo,
Você tem que ter sensibilidade para entender que o seu coordenador precisa de você agora. E às vezes é o seguinte, eu falo, ai, contratar é tão gostoso, né? É igual começar um namoro. Mas e depois, quando começam a vir os problemas, né? Então, tem hora que você, eu brinco, você tem que chegar lá e falar, querido, isso você não merece. A pessoa que está passando por aquilo não merece, né? O aluno não merece, a família não merece, e nem quem está ali. Agora, uma outra situação, gente. Família, só para fechar, já vou fechar. Família. Não adianta você fazer aqui, tá com o menininho, mas a família não tá com você. Sabe por quê? Ela atrapalha demais. Demais a família atrapalha. A família tem que entender o propósito da escola, estar com o propósito, senão você fica a vida toda justificando para a família o que você está fazendo. Tá? A família tem que estar presente, tem que ter aquele horário. É claro, tudo com o seu limite, porque senão daqui a pouco cada família quer fazer o ensino personalizado do filho dele, que ele acha que dá certo, mas ele não está estudando para isso. Então, a gente tem horário que os pais podem entrar, buscar as crianças na sala, tem horário que os pais podem entrar e levar e conversar com o professor, porque não tem, a gente tem que filtrar, sim, porque às vezes tem pai que mata o professor na hora que ele entra na porta da sala, mas você tem que correr isso, né? E botar o pai no lugar dele, olha, aqui assim, assim, tem que ser educado. A gente não ensina que seu filho tem que ser educado, você tem que ser educado também com o professor, né? E a gente também tem que ser educado com os pais, porque, olha, pai compra uma coisa que ele não está vendo o que está acontecendo. Tudo você traz para casa, experimenta, testa. Agora, a educação do filho, imagina, ele deixa desse portão aqui para dentro, o que está acontecendo? Né? Aí, depois que ele vai ver que benefício, ou então que monstro que aconteceu com aquele menino. Né? Então, gente, o pai tem que saber o que acontece aqui, ele tem esse direito também de saber o que acontece, mas ele tem que entender. É igual ir lá fazer a cirurgia, vou ajudar o médico que não sei nada. Entendeu? Então, para que ele possa realmente ajudar na alfabetização, que é uma fase tão importante da criança, ele tem que entender do que acontece na alfabetização e eles têm que estar junto com a escola. Por exemplo, agora, porque meu filho está cheio de tela, está cheio mesmo. Está com problema, sim, mas o que ele está fazendo na tela? Lá na casa dele, eu não consigo controlar. Agora, com a Sijunta e com aquele aparelhinho que a gente dá para ele, a gente consegue controlar tudo. Ontem mesmo enviamos um bilhete bem querido, bem caloroso, dizendo que a partir de hoje será bloqueado para que entre em... Marcos? Hoje está sendo bloqueado para que entre em aplicativos. Por quê? Porque aqueles jogos, né? E tá tudo bem, quem quer jogar e quem criou os jogos, tá tudo bem, mas se eu não quero aquilo para o meu filho, ele não quer que ele tenha o iPad da escola, mas só que lá na casa dele, ele não segura o filho dele para entrar nos jogos. Agora a gente segura, a gente bloqueia os jogos que não é para o menininho ficar usando, para não ficar depois falando que ele quer caderno e caneta para o menino na escola, porque em casa ele só fica na telinha. Aí caneta e caderno, só na escola, não faz parte da vida dele. E nem traz tudo que ele precisa, gente. Mas tem, olha, o Vitor, que pensa, né, Vitor? Hoje que eu entendo o que você queria dizer, que tinha que ter tudo isso para poder fazer parte disso. Porque até então, né, não dá, tem hora que não dá para confiar, também sou ser humano, né? Se eu quero uma coisa tanto, eu vou dar um jeitinho para poder querer aquilo. E o iPad, gente, está sendo muito bom para eu jogar, porque meu pai tirou, né, o computador, porque agora você já tem o iPad. Só que agora ele vai ter que liberar o computador de casa para eu poder jogar. E ele vai ter que estar vendo o que eu estou jogando. Porque dentro da escola eu controlo. Agora, dentro de casa, eu controlo também no iPad, mas eu não controlo nas outras coisas. Tá? Eu queria, a partir da tua fala, Jenny, você falou coisas incríveis, e uma das coisas que você falou foi sobre o direcionamento do uso das tecnologias, né? E eu acho que fica muito evidente quando a gente fala de desenvolvimento profissional, da visão de vocês enquanto mantenedores para a escola, na fala dos meninos aqui que estão trazendo, que puderam desenvolver e descobrir várias coisas dentro da escola que ajudaram eles na vida profissional. E eu sempre brinco, e é até legal falar, né? Os meninos falaram que na empresa deles tem categorias de emprego que não existiam quando eles se formaram no ensino médio. E é isso, né? A gente não sabe se a criança vai ser professora, engenheira, médico, advogado, mas passando por esse ciclo todo de desenvolvimento que vocês promovem, ela vai ser um excelente professor, um excelente médico, um excelente advogado, um excelente o que ela quiser, né? Isso é muito bonito. E aí, a gente está entrando na reta final do evento,
E eu queria fazer uma última pergunta para o Leandro e depois abrir o espaço aqui para a gente se despedir. E, Leandro, eu acho que a Jane levantou um assunto ali que é muito rico e tem uma pergunta da audiência aqui que tendo em vista a importância da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, qual é o papel da escola em engajar esses educadores para manter esse ritmo? Eu acho que você vai conseguir responder de uma maneira muito única. Bom, né, manter o ritmo, essa pegou, mas assim, acho que o papel nosso aqui é sempre estar no suporte para que nós não, como que eu posso colocar? Nós não podemos deixar, de certa forma, que a gente regride, vamos dizer, regredir, né? Eu vou usar essa palavra. Não podemos regredir em relação ao que já alcançamos, né? Acho que esse é o ponto. E ser muito transparente, no sentido do que o que nós esperamos, né? Antes mesmo de formar, antes mesmo de entrar tudo nesse processo, né? E emergir no Interativa, no dia a dia do Interativa, acho que o professor ele tem que estar sempre ciente e acho que é justo isso com ele, com o docente, de entender o que nós esperamos, né? Então, a reunião de final de ano que nós fazemos, pensando, lógico, no início do ano letivo, ela é exatamente esse primeiro passo de 2000, né, de um ano para o outro. Então, por exemplo, temos sempre reuniões aqui de fechamento de ano, mas que ela é o primeiro passo do próximo ano letivo, para que ele entenda, né, quais são os propósitos e para que ele possa aproveitar tudo que nós vamos trazer de incentivo, né? Seja as nutrições culturais, seja o processo formativo, seja o dia a dia de sala de aula, os momentos de reunião que nós temos, os alinhamentos em conselhos, e que isso tudo é o que se é feito dentro da escola para dar esse suporte ao docente, para que o dia a dia de sala de aula aconteça, para que ele seja aproveitado pensando sempre, poxa, a escola espera isso de mim. Então, né? E aí nos momentos de supervisão que nós temos, porque acho que além disso tudo coletivo, a gente tem os momentos individuais, né? Então a escola ela tem que organizar esse leque, né, de intervenções, e o professor tem que saber o que é esperado dele para o próximo ano letivo, para que o leque de intervenções seja utilizado, seja ali um agendamento com o pessoal de formação de tecnologia, que aí a Sijunta nos auxilia com isso, seja num momento de formação metodológica muito específica, então que o coordenador específico vai ali sentar num bate-papo com o professor, ou seja ali no coletivo com o grupo. Eu acho que é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Então, vocês trabalham bem nessa prevenção. Amei. E aí, tem perguntas aqui sobre iniciação científica, que eu vou tomar a liberdade de responder, mas se vocês quiserem complementar, vocês avisem. Primeiro aqui sobre a tecnologia na iniciação científica, se ela é orgânica ou se ela precisa ser estimulada. É super orgânico. Inclusive, a tecnologia não é só orgânico na iniciação científica, mas na escola inteira. Então, assim, tem processos que são feitos com tecnologia, sem tecnologia, mas sempre pensada como uma ferramenta e não como fim. Então, eu sempre brinco, né, que as tecnologias, elas são, quanto mais integradas as tecnologias são, mais invisíveis elas são. Então, ninguém no Interativa fala, a gente vai ter uma aula de iPad, a gente vai ter uma aula de iniciação científica, a gente vai usar o iPad. É uma aula de português, de história, de geografia, de matemática, de física, de biologia, de iniciação científica, que tem ferramentas incluída o iPad ali no leque de ferramentas que esses alunos utilizam. Então, super orgânico. E, inclusive, vale a pena lembrar que neste ano, o Interativa teve uma quantidade maior de pesquisa de iniciação científica na área de humanas do que na área de exatas. Então, vale a pena aí trazer esse ponto super relevante na história, que a tecnologia está integrada de tal maneira que, se é humanas, se é exatas, está tudo ali, tudo documentado. E o projeto de iniciação científica, respondendo uma outra pergunta aqui, começou no ano de 2001. Então, vocês viram o Vitor ali comentando, inclusive, que ele participou da iniciação científica, né? Então, há muitos anos acontece. Só que eu queria que Leandro ou Jane, aí vocês escolham aí entre si, respondam como surgiu a ideia. E aí, de maneira muito breve, para a gente encerrar o evento, inclusive, mas queria só comentar como surgiu. Novamente do par de asas, quando chegou uma pessoa aqui e ela era apaixonada por pesquisa. Falei, bom, tá dentro do propósito, então vamos lá. Marisa, uma querida, né? Ela que começou e trouxe toda essa ideia. É isso.
Bom, então, um par de asas foi dado a uma educadora que levou o sonho da pesquisa e temos aí 20 anos de pesquisa. O Interativa, que eu tenho conhecimento, é a maior feira de iniciação científica da educação básica do Brasil e é brilhante o que vocês fazem, gente. A gente teve a FITEC, inclusive, nesse mês de novembro e parabéns, é surreal. E para a gente concluir, então, após o reconhecimento aqui, como manter o nível e incentivar o processo de aprendizagem por meio da tecnologia, a Interativa está sempre sendo pioneiro. Então, hoje a gente está assim e amanhã tenho certeza que o Colégio Interativa vai estar diferente, porque sempre está ouvindo os estudantes, as famílias, os educadores, a coordenação, os parceiros, e todo mundo tem uma visão, eu não vou falar igual, porque eu acho que são as diferenças que fazem com que tudo isso seja especial, mas ao mesmo tempo o propósito é semelhante. Todo mundo quer transformar o processo de ensino-aprendizagem, ver essas crianças chegarem no mercado de trabalho felizes, bem, satisfeitas, voltando dos Estados Unidos e todo mundo falando assim, nossa, você está fazendo errado. Mas como assim estou fazendo errado? Estou fazendo o que me deixa feliz, né? Como que isso pode ser errado, né? Então, queria, com essa fala final, abrir aqui para Bruno, para Matheus se despedirem. Obrigado pela presença de vocês, é sempre muito bom vê-los, viu? Obrigado. Obrigado demais, Guilherme. Obrigado, Jane, Leandro e a Mavi também, que estava aqui com a gente, pelo convite. Para a gente, como eu disse, é sempre uma honra poder falar sobre o colégio que nos moldou, que nos ensinou tanto e que, né, tem influenciado a gente no que a gente faz hoje. Então, obrigado de verdade pelo convite. A gente agradece demais a todos. Obrigado também. E até complementando a última perguntinha ali só, porque uma informação muito simples. Como ex-aluno, como aluno ainda, incentivar aluno a partir de tecnologia é muito simples. O aluno vai sempre amar. Eu acho que o principal desafio é dar o direcionamento correto com relação à tecnologia. Mas os alunos sempre vão amar qualquer coisa que seja nova, qualquer coisa que esteja mais próximo da realidade deles. Que não seja proibitivo, principalmente. Porque eu acho que os alunos mais odeiam é proibição. Então, quando você dá liberdade para eles criarem, para eles desbravarem mesmo, é incrível. Então, a Jane nos deu a liberdade de fazer o institucional do colégio. Estamos aqui. Exatamente. Então, agradecer mais uma vez o convite, agradecer a Jane, o Guilherme pessoalmente. Já conheci o Guilherme uma vez lá no colégio ainda, a gente trocou várias ideias. Daqui a pouco a plataforma está pronta, tá, Guilherme? A gente vai falar mais um pouquinho depois com você. Aguardo por esse dia. Leandro também, mais uma vez, gente, obrigado. Boa sorte para vocês, para todo mundo que acompanha a gente, que vai implementar também cada vez mais inovação no colégio, nas escolas a partir de tecnologia. Boa sorte e foquem nisso, foquem no aluno muito além da sala de aula. Acho que esse é o grande desafio das próximas gerações que a gente tem que começar a trabalhar hoje já. Amei, Bruno, Matheus. Queria também que a Jane se despedisse aqui, Jane. Obrigado por aceitar o desafio, por comprar a briga. Parabéns pelo reconhecimento. Gratidão mesmo por esse momento, porque, como dizia nosso parceiro lá atrás, Coeridomos, primeiro parceiro de material didático, né? Transformar intenções isoladas em ações coletivas. Eu acredito muito na troca. Então, me coloco à disposição para as escolas que estão ali ou para as escolas que tiverem a oportunidade de estar assistindo a gente. O Interativa tem as portas abertas para recebê-los, né? Para poder sentir nossas dores e também, junto a gente, aprender de como poder hoje fazer melhor que ontem. Eu sei que todos vocês têm muito para compartilhar e nós estamos aqui para isso. Se junta, gratidão mesmo, porque hoje os nossos professores faz muito mais sentido para eles, né? Os iPads e, consequentemente, para os alunos, enfim, é isso. Obrigada. Eu que agradeço demais a confiança, a energia, é sempre muito gostoso ir aí, comer o pão de queijo na cantina, nunca vou esquecer. E para finalizar também, Leandro, obrigado, viu? Guilherme, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, os meninos que aceitaram aí dividir conosco, a Jane. E é isso, gente. Educação e inovação, ela só se faz com muita escutativa. Eu acho que todos aqui deixaram isso muito claro. O processo de escuta, o processo de intervenção, ele é sempre pensado por meio de uma coleta bem minuciosa de dados que são interpretados por uma equipe, e é isso, tá? Muito obrigado, valeu. Bom, em nome da Sejunta, em nome também do reconhecimento de Apple Distinguished School, não só reforço parabenizações para vocês, mas também agradeço. Vocês compraram
uma briga imensa que foi transformar a educação e estão ganhando de lavada. Essa é a verdade. Parabéns, vocês são incríveis, é uma honra minha, pessoalmente, poder mediar esse evento com tanta gente boa, tanta gente incrível. Espero que as escolas assistindo aqui, seja ao vivo, seja a gravação, tenham sido inspiradas, porque essa é a nossa intenção, inspirá-los por meio dessas histórias incríveis. Jane, Leandro, Bruno, Matheus, Maria Vitória, toda a comunidade, as famílias que confiam, obrigado. Foi um prazer imenso e a gente se vê então nos próximos eventos, nos próximos encontros. Tenha uma boa terça-feira. Até mais, gente. Super beijo!